Depois de muito tempo, acho que um ano depois do lançamento do filme, eu finalmente assisti a Midsommar, o segundo filme, o segundo longa-metragem, pelo menos, do Ari Aster, e eu não gostei do filme. E eu tava muito afim de falar sobre algum filme específico aqui nesse quadro do Movie Drops, e aí eu vi a oportunidade perfeita, porque eu acho que é um filme que traz um debate interessante, apesar de eu não ter gostado muito dele. Então, vamos falar sobre Midsommar, por que eu não gostei do filme e o que é que eu acho do Ari Aster. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um Movie Drops, o nosso quadro especial semanal, toda quarta-feira às 20 horas aqui no canal da Sociedade Brasileira de Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque, fundador da SB Cinema e cineasta independente, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Midsommar, por que eu não gostei do filme. Vai ser quase uma crítica, não vai ser exatamente uma crítica, vai ter os moldes da crítica, mas não vai ser exatamente uma crítica, porque eu vou abrir um debate um pouco diferenciado do que o debate que a crítica geralmente abre, tá? Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva no canal caso você goste do nosso conteúdo. E eu entendo, muitos de vocês vão discordar de mim nesse vídeo, já discordaram bastante de mim no Instagram quando eu falei que não gostei do filme, mas eu espero que vocês, mesmo discordando, não deixem de acompanhar nosso trabalho. Não é porque nós não concordamos em relação ao filme que você não deva participar da gente nessa jornada de aprendizado sobre cinemas. Há várias interpretações, eu quero muito ver o seu comentário. Caso você tenha gostado do filme ou não tenha gostado, comenta aqui embaixo o que é que você achou dele e o que é que você achou do vídeo, tá bom? E lembrando que na próxima segunda-feira, depois da quarta que eu tô gravando esse vídeo, no dia 6 de julho, às 20 horas, vai rolar uma Masterclass com mais de 2 horas ao vivaço aqui no canal da SB Cinema sobre roteiros de cinema. Você vai sair dessa aula escrevendo o seu roteiro. Eu te garanto isso, sério. Parece promessa muito grande, parece coisa de coach, não é. É verdade, você vai sair da aula já escrevendo o seu roteiro, caso você anote tudinho e aplique, principalmente porque a aula não vai ficar disponível depois que ela acabar. Então, se você não quiser perder de jeito nenhum, não quiser confiar aqui no sininho do YouTube, clica no botão da descrição aqui desse vídeo, coloca seu nome, seu e-mail e depois o seu WhatsApp para você ser notificado no seu e-mail e no seu WhatsApp quando a aula estiver no ar. E quando já estiver quase começando, a gente já vai te notificar para você garantir o seu lugar, a sua vaga nessa aula gratuita, tá? Então clica no botão aqui embaixo e não perde tempo. Antes de começar a falar sobre Midsommar, eu quero deixar bem claro que eu tinha uma certa expectativa antes de assisti-lo, porque eu vi Hereditário, eu vou falar no final do vídeo o que é que eu achei de Hereditário. Tem crítica aqui no canal, mas caso você não tenha visto, eu vou falar um pouquinho no final desse vídeo o que é que eu acho de Hereditário. Então eu já tinha uma certa expectativa sobre Midsommar. Mas eu queria deixar muito claro que eu sempre tenho essa expectativa, eu gero isso para todo qualquer filme, mas quando eu entro na sala de cinema, e eu sento na cadeira do cinema, ou no sofá, como foi no caso do Midsommar, eu reseto tudo, eu fico zerado e falo, filme, dê o seu melhor, tô aqui para entrar na sua jornada, entrar na aventura que você quer me apresentar, e tô disposto, vamos nessa. Então eu zerei a expectativa no exato momento em que eu dei play no Midsommar, então quero deixar muito claro que a minha análise é completamente baseada no meu conhecimento de linguagem de cinema, nas minhas experiências pessoais e não embasada numa expectativa, que as pessoas fazem muito isso e eu renego isso há muito tempo. Eu amo Drive, né, o filme Drive, tem até a tatuagem do filme, e quando eu fui ver Only God Forgives, nunca entendi porque é que as pessoas detestaram o filme, porque do mesmo diretor, né, foi o primeiro filme dele logo após Drive, todo mundo esperava o Drive, e o cara foi na linha oposta e fez algo completamente diferente, e todo mundo ficou decepcionado, porque todo mundo queria um Drive 2, e eu sempre achei isso errado, então eu não vou cometer esse erro, tá? Isso aqui é uma opinião realmente embasada no meu conhecimento de linguagem, nas minhas opiniões sobre o filme e também na minha experiência pessoal com o cinema e com a vida como um todo, tá? Então, uma das coisas que mais me incomodam no filme, eu assisti ao filme, eu não achei ele de todo ruim, eu acho ele um filme fraco, mas quando eu digo fraco, não é que eu tô dizendo que ele é ruim, eu acho ele... porque a palavra correta seria medíocre, mas a palavra medíocre geralmente é usada de forma extremamente pejorativa. Mas medíocre, até onde eu saiba, é uma coisa que tá ali no médio, né? Então seria um filme mediano, pra gente usar um termo mais popular, né? Eu acho que é um filme mediano, mas eu acho que ele erra em muitas coisas que me incomodam em alguns diretores. Uma coisa que o Ari Aster faz aqui, que eu vejo alguns outros diretores que eles acabam fazendo depois que eles têm uma receptividade muito grande para alguma obra que eles lançaram, e eu percebo muito isso no Inharrito, né? Ele fez muito isso em Birdman, fez bastante também o Regresso, que é ele parecer que está querendo mostrar que ele tem um domínio muito grande da câmera. São diretores que a gente já sabe que tem esse domínio, a gente já conhece o estilo deles, a gente já entende que eles sabem fazer aquilo, mas eles ficam jogando
isso na nossa cara o tempo todo. E uma cena que eu acho que o Midsommar faz isso muito, claro, esse vídeo tá com spoilers, tá? Eu vou falar o filme todo. Uma cena é logo no começo do filme, assim, na virada do primeiro pro segundo ato, que é quando eles chegam na Suécia, né? E aí eles estão lá no carro, e aí ele vai, eu até achei interessante, quando ele faz aquela câmera rotacionando e a câmera parando de frente pro carro, de cabeça para baixo. Primeiro que eu achei isso em termos de linguagem muito óbvio, muito escancarado, ele mostrando que por eles estarem indo até a aldeia, tudo ia virar de cabeça para baixo. Eu acho muito escancarado, muito óbvio isso. Não gosto quando filmes utilizam as 7 camadas do cinema, digamos assim, de uma forma tão escancarada, tão escrachada, tão na cara, assim, tipo, olha só, olha isso aqui é importante, olha só isso aqui, olha só como eu tenho o domínio da minha câmera. E eu senti muito isso, principalmente porque, não satisfeito em fazer o movimento da câmera, ele ainda faz uma transição que dura uns 10 segundos, que a câmera fica no céu, aí tipo numa nuvem, aí a câmera fica rodando e aí quando ela desce, eles estão em outro canto. E eu fiquei me questionando porque ele ficou tantos segundos mostrando aquela maldita nuvem com a câmera rodopiando. Simplesmente ele querendo mostrar que ele sabia fazer uma transição que é extremamente comum no meio publicitário, inclusive, e que não acrescentou em nada ao filme, era só pra falar, olha só o que eu sei fazer, olha só o que eu sei fazer com a câmera, olha só o que eu sei fazer com a montagem. E eu fiquei decepcionado com isso, porque eu esperava mais do Ari Aster. Mas esse é só um dos pequenos pontos. E eu fiquei muito decepcionado porque ele faz isso diversas vezes e de diversas formas diferentes. Ele usa a direção de arte o tempo todo para anunciar o que vai acontecer. Isso não me incomoda, eu acho que isso é interessante, você utilizar a direção de arte. Eu já vou falar como é que ele faz isso muito bem em algumas cenas, mas na maioria das cenas ele usa de forma escancarada. Ele dá um close numa pintura na parede de uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. O primeiro plano do filme é uma pintura que se abre, naquela pintura tem tudo que acontece no filme. Quando eu olhei, eu pensei, olha, tem aquilo ali, eu acho que é tudo isso aqui que vai acontecer no filme. E é tudo isso que acontece no filme. É muito óbvio, é muito escancarado. Parece que ele sabe a história que ele quer contar, ele sabe os artifícios que ele quer usar, mas ele não confia nas sutilezas. Ele não confia que ele vai ser sutil, ele não confia que ele vai conseguir transmitir aquela ideia de uma forma um pouco mais inteligente, talvez. Na verdade, não é nem de uma forma inteligente, mas de uma forma que vai respeitar a inteligência de quem está assistindo. E eu senti muito isso. O tempo todo ele foca num desenho de uma menina cortando os pelos pubianos. Aí, quando os pelos pubianos têm importância lá na hora que o cara tá comendo um bolinho, eles têm que falar, nossa, isso aqui são pelos pubianos. Então, tem uma coisa meio Christopher Nolan aí, de exposição no roteiro dele, que eu fiquei chocado, porque no Hereditário é completamente diferente. No Hereditário é muito sutil, ele joga pra você, ele não escancara sobre o que o filme é, ele não escancara as metáforas do filme, ele é muito cuidadoso nessa construção dele, coisa que eu não senti no Midsommar. Por exemplo, como é que eu acho que ele utiliza a direção de arte, a mise-en-scène, de forma óbvia, de forma escancarada e escrachada? Logo no começo do filme, ele coloca a protagonista deitada, dormindo, e no quarto onde ela tá, acima dela tem uma pintura de uma menina loura, ela é loura também, beijando um urso, certo? O urso de frente para ela, beijando o urso. E aí, é um enquadramento, olha só como ele escancara essa pintura. Aí lá no começo do filme, no primeiro plano do filme, tem um desenho e lá tem um urso. Assim que eles chegam na aldeia, tem um urso dentro de uma gaiola. Essa gaiola, ela meio que tem um formato parecido com o da pintura. Então ele está meio que emoldurado, assim como ele está emoldurado na pintura. Então é muito óbvio isso, é muito escancarado. Opa, esse urso vai ter uma importância aí. Opa, ele tá ligando esse urso lá no começo, ele tá ligando esse urso lá no primeiro plano do filme. Ele fica, e geralmente isso é uma coisa boa no filme, mas eu acho que fica escrachado a partir do momento em que ele usa um plano específico, onde isso fica muito evidente. Ele usa o mesmo plano, que enquadra mais de uma forma lateral. O urso está na mesma posição, basicamente, que ele estava na pintura. Então eu acho que fica muito escrachada essa utilização e ele fica jogando na nossa cara o tempo todo. Olha isso aqui, isso aqui é importante. Eu senti, mais uma vez, que ele não confia, que a gente vai entender mesmo se ele fizer de uma forma sutil. Assim como eu acho que ele repete aqui um detalhe, é uma cereja do bolo lá do Hereditário, ele repete aqui umas 3 ou 4 vezes, que é, você tá vendo o filme e aí de repente, de uma forma que você não espera, ele corta para uma imagem forte. Uma imagem onde tem uma pessoa desfigurada, tem uma pessoa ensanguentada, uma cena de mutilação muito forte, pessoas sendo queimadas. Ele faz isso uma vez no Hereditário, uma única vez. O filme tá aqui rolando e aí de repente ele corta para a cabeça da menina que foi decepada, caída no meio da estrada.
Aquilo no cinema me assustou de uma forma inacreditável quando eu vi o Hereditário. E quando ele fez isso a primeira vez no Midsommar, eu até gostei, porque me remeteu ao Hereditário. Mas ele fez mais 3 vezes depois disso. Ele faz isso várias vezes no filme. Eu fiquei, cara, isso não tá muito interessante não, sabe? Eu acho que tá muito escrachado. E eu acho que as metáforas dele são muito óbvias. O filme é muito óbvio sobre o que ele tá falando. Ele é muito óbvio que ele é sobre a menina que tinha uma família, que perdeu a família, que tem um namorado que não a aceita, que não a trata como ela deve, não a considera uma família, ela tá isolada, ela tá longe de todas as pessoas que ela gosta, que elas estão mortas, ela os perdeu de forma trágica e ela de repente é acolhida por uma nova família, uma família maluca, uma seita, mas ela é acolhida e ela se sente pertencente àquele ambiente e o filme termina com ela sorrindo porque ela finalmente encontrou uma família, ela tá feliz e tudo mais. Não à toa, eu não vou falar, vou segurar isso aí porque isso eu achei legal, mas eu vou falar quando eu for falar das coisas boas do filme, eu vou falar de coisas boas do filme, segura aí. Então eu acho que ele é muito óbvio no que ele está tentando passar. E por mais que tudo seja muito óbvio, tudo seja muito claro, ele demora para dar essas informações, ele demora para chegar lá, ele grava planos muito grandes, ele tenta criar um suspense que acaba não funcionando. Como, por exemplo, ele mata 2 personagens de uma vez só, 2 vezes. Ao invés de criar algo mais crescente, de fazer algo mais gradativo, não. E os personagens têm atitudes estúpidas. Claro, todo filme de terror tem algo isso, mas tem alguns que, como esse filme, os personagens eles são muito pé no chão, digamos assim, são pessoas muito próximas de pessoas reais, as atitudes que eles tomam no filme não tem... E eles são pessoas estudadas, então, o cara tá fazendo um doutorado. Ele é um cara que pressupõe ser uma pessoa estudada. Ele, inclusive o filme o coloca numa posição de sensatez, né? O namorado da menina lá, da protagonista, ele decide usar a mesma ideia do amigo dele para fazer a tese dele. Esse personagem ele é muito escroto o filme todo. E aí o outro personagem fica revoltado, é ele que ajuda a protagonista em diversos momentos, dando remedinho para ela, então ele tá sempre numa posição de sensatez. E aí, do nada, esse cara toma a iniciativa completamente estúpida de ir lá pegar o livro, abrir, e aí dá merda, ele é morto, enfim. Não que ele não fosse ser morto originalmente, mas eu achei essa atitude estranha. É estranho, cara. Não faz sentido isso, na minha opinião. E aí, ao invés deles criarem algum suspense, não. Ele precisa morrer, aí o filme cria uma situação que ele tem que ir lá morrer, por mais que a atitude estúpida dele não faça sentido com o que estava sendo construído para aquele personagem antes. Faria muito mais sentido essa atitude vir do outro personagem, que é aquele ator que também está no Bandersnatch, do Black Mirror Bandersnatch, que é o Garanhão, né, o que está sempre de olho nas meninas. Faria muito mais sentido sendo ele, porque ele sempre foi mostrado como o estúpido, como o bobão do grupo. Então, essas coisas pra mim também não fazem sentido no filme. E aí, como eu falei, ele demora demais pra chegar em pontos, isso acaba cortando o clima, corta o suspense. Eu não fiquei apreensivo em momento nenhum do filme. E pra mim ele acaba sendo muito mais extenso do que ele realmente precisaria ser. Ele tem uma duração de 2h30, eu ouvi falar que a versão do diretor tem 3 horas e pouco, eu acho, não tenho certeza, mas tem pelo menos 3 horas, e ele poderia ser muito mais curto do que isso. Eu sentia o tempo todo que ele alongava demais cenas que não tinham necessidade, ele alongava demais momentos que não eram cruciais, eu senti que ele enrolou demais para eles chegarem até o vilarejo sem motivo nenhum. Eles chegam, ele não estava criando suspense, não, ele estava só enrolando, ele estava demorando, com várias cenas desnecessárias. Há várias cenas muito parecidas, várias cenas da protagonista falando pro namorado que ele tá agindo de forma escrota, várias cenas dela falando que ele não se importa com ela, e não é de uma forma crescente, não há uma construção de arco nisso, é uma repetição das mesmas circunstâncias. E aí vamos ao segundo ponto desse vídeo, que é: eu acho que o Ari Aster é um diretor que tem futuro, é um diretor que tem muito a acrescentar, é um grande expoente do terror? Sim, eu acho, porque Hereditário ele acerta tanto, é um filme tão redondo, e o começo de Midsommar é tão bom. Eu não falei muito do começo do filme não, né? Então eu vou falar mais do começo agora. Eu acho o começo do filme excelente, eu estava completamente vidrado no filme. Eu acho que os primeiros 30 minutos do filme são ótimos, ele apresenta muito bem a dor da personagem, tanto de forma narrativa, no roteiro, como utilizando as 7 camadas. Se você reparar bem, quando a câmera está passeando ali pelos pais dela, que estão na cama, naquele momento a gente não tem certeza se eles estão mortos ou se eles estão dormindo, né? A gente vê que há a foto dela em cima da cabeceira da cama, com rosas em cima, já remetendo às rosas que farão parte da coroa dela lá no final do filme, quando ela está com a outra família. Então, em ambas as famílias, ela é coroada, a rainha, digamos assim,
com as flores, né? Eu acho interessante a proposta dele, eu acho muito boa essa proposta de ser um filme de terror à luz do dia, todo mundo de branco, tudo muito claro, tudo muito saturado o tempo todo. Isso eu acho muito interessante porque é uma proposta ousada, é uma proposta diferenciada e que a meu ver, contribui bastante para uma ousadia, uma pretensão que eu acho positiva no Ari Aster. Eu acho Hereditário um filme pretensioso, mas de uma forma positiva. Ele tem uma pretensão de ser algo muito massa e ele consegue ultrapassar isso. Para mim, assim, eu falo isso sem medo de me acusarem de falar besteira, mas eu acho Hereditário o Exorcista da geração dele. Eu acho um puta filmaço. Eu, inclusive, preciso rever o filme. Foi uma experiência aterradora no cinema. Pra mim, foi o único filme de terror na minha vida que botou medo em mim na sala no cinema. É sério. E eu acho que ele é um filme magistralmente dirigido. Eu gosto como o filme ele utiliza, em alguns poucos momentos, a sutileza dele. Por exemplo, o rapaz lá, que é um amigo deles, que leva eles até a vila, ele fala que os pais dele foram mortos em um incêndio, os dois. No final do filme, 2 pessoas são escolhidas para serem sacrificadas lá naquela casa que pega fogo. Então você faz essa associação e funciona muito bem. Eu acho que foi de uma forma interessante essa sutileza do texto. E eu senti falta disso. É uma coisa que eu acho muito presente no Hereditário e que me fez... Aí você fala, não, Bruno, você disse que não ia ver o filme sem expectativa anterior. Eu fui ver sem expectativa, mas eu não consigo não compará-lo com a obra anterior do diretor, porque lá ele acerta demais e é isso que eu não estou entendendo, porque é que ele não acertou aqui. Parece que o filme foi escrito por outra pessoa. Tem muitas coisas que pra mim já são marca dele, como cortar por uma imagem aterradora do nada no meio do filme, isso eu acho muito interessante, mas eu não entendo, o texto do filme não parece o mesmo roteirista que fez o Hereditário. Parece que foi outra pessoa que escreveu. Não no bom sentido de versatilidade, mas no sentido de errinhos que poderiam muito bem ter sido solucionados de outra forma. Então é isso. Eu acho Midsommar um filme médio, eu acho ele fraco, médio para fraco, na verdade, mas eu acho que o Ari Aster tem um grande potencial, eu ainda vejo muitas coisas boas nele, presentes no Midsommar, e eu gosto muito do Hereditário, muito mesmo, e acho, como eu falei, um dos grandes exemplos de filme de terror dessa nova geração, tanto que eu coloco ele como o Exorcista da época dele, porque foi um marco, assim, é um filme que eu lembro hoje, eu não consigo esquecer a experiência de ver o filme no cinema, eu não consigo esquecer as cenas, eu não consigo esquecer a direção do Ari Aster, eu não consigo esquecer o roteiro. Foi um filme que me marcou muito e eu gostei demais do Hereditário. Infelizmente não gostei do Midsommar, mas faz parte, gente. Eu tô só aqui contribuindo com a minha interpretação, contribuindo com os meus pensamentos sobre o filme. E eu espero muito que vocês não fiquem malucos comigo nos comentários. Eu espero que vocês respeitem, espero que vocês se respeitem aqui nos comentários e contribuam com as suas perspectivas, com as suas interpretações sobre o filme, tá? Então comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou do filme, o que é que você acha do Hereditário, o que é que você acha do Ari Aster. E não esquece de curtir o vídeo, caso você tenha curtido. E por mais que não tenha concordado comigo, mas goste do meu trabalho, curte mesmo assim para dar aquela força. E se inscreve na nossa Masterclass Descomplicando o Roteiro de Cinema, no link aqui embaixo, tá bom? Vai ser dia 6 de julho, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da SB Cinema. Não perde essa oportunidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e vida longa ao cinema.